Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens citados à direita das comparações, valorizamos mais os itens à esquerda. Se você é agilista, você já deve estar cansado de ouvir ou repetir essas 4 frases comparativas. Talvez até considerando só essas 4 no contexto geral. Mas você conhece a história desse texto? E não, você não deu play no podcast errado. Eu sou a Natasha Ribeiro e hoje eu tô tendo a honra, que eu não tenho nem roupa pra isso, de ser host do crossover do Agile Girls e do Love the Problem. Então eu tô aqui com a Thaís Rigalon, host do Agile Girls. Olá, gente! E com a Raquel Tanorkov, host do Love the Problem. Oi, pessoal! Que honra! Honra é minha, gente. Eu tô aqui super feliz de vocês terem me convidado. Hoje a gente vai conversar sobre o Manifesto Ágil, que está prestes a completar 20 anos de existência em fevereiro de 2021. E se você tá ouvindo isso em 2050, em 2125, né, saiba que esse episódio foi gravado em 2021. E se você não sabe o que foi o Manifesto Ágil, a gente aqui vai falar um pouquinho sobre ele. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. O Manifesto Ágil, basicamente, ele tem 12 princípios resumidos em 4 valores. Que foram os 4 valores que eu citei na abertura desse episódio. E, originalmente, ele foi chamado de Agile Software Development Manifesto, que em tradução livre vai ser Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software. E ele surgiu a partir do encontro de 17 pessoas, que se denominam anarquistas organizacionais. E eles se reuniram, como citado no texto da história, para conversar, esquiar, relaxar e tentar encontrar um terreno comum. E, claro, para comer, num resort em Utah, nos Estados Unidos. Os 17 participantes eram representantes de metodologias como Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature Driven Development, Programação Pragmática e outros simpáticos. A necessidade de uma alternativa para os processos pesados de desenvolvimento de software que eram, e alguns continuam sendo, bastante orientados à documentação. E esse grupo se auto-intitulou The Agile Alliance, ou Aliança Ágil. Segundo eles, a aliança é composta por um grupo de pensadores independentes sobre desenvolvimento de software. E o objetivo deles é ajudar outros profissionais a pensarem sobre desenvolvimento de software, metodologias e organizações de maneira novas e mais ágeis. Eu acho que a gente pode falar que esse episódio está sendo gravado principalmente e só por mulheres, porque há 20 anos atrás eram 17 homens fazendo e criando o manifesto, e dessa vez, em 2021, nós queremos mulheres falando sobre o Manifesto Ágil. Exatamente. Então, estamos aqui, 3 mulheres, 3 agilistas, 3 pessoas com experiências e backgrounds diferentes, que também são anarquistas organizacionais, e vamos aqui discutir um manifesto que foi escrito há 20 anos atrás por 17 homens brancos, cisgêneros, que já pensavam em metodologias de trabalho, mas mesmo com as metodologias que eles trabalhavam, eles já estavam insatisfeitos. E aí, isso vai aproveitar o gancho para a minha primeira pergunta, que é: Lula, em sua homenagem, qual é o problema que o Manifesto Ágil se propõe a resolver? Sensacional, que isso, sensacional. Agora, Thaís e Raquel, é com vocês. Pra quem já me conhece, eu sou a Raquel Tanorkov, participo aqui do Love the Problem com alguma frequência, mas provavelmente você nunca me ouviu na Agile Girls.
É um prazer estar aqui com a Thaís e com a Natasha. Sou ouvinte, principalmente do Agile Girls. Conheço a Natasha dos nossos backstages e também do Love the Problem aí. Então, vai ser muito bom a gente poder conversar um pouquinho sobre esse manifesto que é atemporal, né? Fazendo 20 anos e mais recente do que nunca. Então, acho que isso é bem interessante. Somos mulheres agilistas jovens, né? E que provavelmente há 20 anos atrás não estávamos trabalhando com agilidade ainda, mas estamos aqui para provar a importância e a existência deste manifesto. Então, qual é o problema que eu acho que ele resolve? Eu acho que ele resolve exatamente esse problema. Ele consegue transpassar de forma muito simples e atemporal o que de fato é a essência da agilidade, né? O que de fato importa para a agilidade. Essa é a minha sensação. Porque ao longo desses 20 anos, milhares de coisas surgiram, milhares de coisas estão acontecendo no mercado. E quando eu não sei para onde voltar, na verdade eu sei, porque tem um manifesto ali que me lembra, né, da onde as coisas surgiram. Então acho que é exatamente esse problema que o manifesto resolve. Muito bom. E aqui a Thaís, também muito honrada de estar aqui mais uma vez no Love the Problem e ter essas duas mulheres incríveis aqui para discutir um pouquinho do manifesto. No ano comemorativo, né? Então acho que é sempre bom, assim, nessas datas a gente rever, né, as coisas, repensar, refletir sobre elas. E qual problema o manifesto vem resolver? Eu acho que ele traz muito pontos de reflexão como pessoas no foco, né? Seja o cliente sendo o foco, né, de tudo, e as pessoas que desenvolvem software sendo o foco para também conseguirem entregar bem, né? Então, acho que trazer o foco para as pessoas, eu acho que isso foi um problema que ele resolve, mas acho que traz muitas reflexões e muito debate, né? Então, acho que aqui a gente vai poder debater bastante, mas acho que talvez esse é um dos pontos que ele vem tentar resolver, a questão do cliente no centro e das pessoas no centro. Muito bom. Gosto dessa perspectiva de que o manifesto se propõe a tratar o desenvolvimento de software focado em pessoas. Eu sou uma defensora ferrenha de que a agilidade é sobre pessoas. E como Simon Sinek diz, né, se você não entende de pessoas, você dificilmente entende de negócios. Porque 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, faz bastante sentido. E aí, quando a gente olha que realmente em 2001 eu não estava sequer trabalhando, né? Eu estava nem na adolescência ainda, mas acho que nos últimos 10 anos, que é quando eu comecei ali, né? Meu tempo aí de vida profissional, eu vejo que essa discussão tá mais presente mais recentemente. Mas quando a gente olha para nossa realidade e experiência, mesmo que essa experiência não seja de 20 anos, como o Manifesto Ágil, vocês acham que a Aliança Ágil conseguiu atingir o seu objetivo? Eles conseguiram provocar outros profissionais, ajudar outros profissionais a pensarem sobre o desenvolvimento de software, sobre metodologias e organizações? Eu acho que, vamos lá, se eles tinham um objetivo... Se eles tinham uma meta, na hora que eles alcançaram a meta, eles dobraram a meta, e depois eles alcançaram a meta, dobraram a meta de novo, porque eu acho que o impacto que eles provisionaram, vamos dizer assim, né, em transformar o desenvolvimento de software, foi para um lugar muito mais amplo, né? Porque hoje, eu principalmente, no meu caso, que não atuo diretamente com TI, conheci a agilidade a partir de TI, mas aplicando em outros contextos organizacionais, eu vejo que eles colocaram a tecnologia no centro mesmo, né? Das empresas e da transformação das empresas e desse processo de protagonismo mesmo das transformações que a gente está vendo hoje nas grandes empresas. Então, acho que vamos dizer assim, essa tendência que eles conseguiram gerar no mercado, que já está aí comemorando seus 20 anos, e ainda é super presente, né? Cada vez mais presente. Então essa onda, ela ainda tá na crista dela, né? Ainda tá ali no seu maior potencial. Ela realmente gerou um impacto como a gente
se organiza e organiza a administração das empresas hoje, né? Então, quase um movimento de uma nova frente de gestão administrativa das empresas, né? Então, acho que realmente eles fizeram um ótimo trabalho. Agradeço, obrigada, @Deus, por ter colocado esses machos pra fazer alguma coisa boa. Muito boa. Pra ir lá esquiar, né? E aí começar a pensar algumas coisas. De vez em quando eles acertam. Eu acho que eles causaram um reboliço, né? Que continuam ainda... Enfim, eles trouxeram pontos muito importantes que às vezes a gente acha, não, tranquilo, a gente já sabe o que o manifesto fala, né? Mas no dia a dia a gente se esquece, assim, nas ações a gente se esquece, né? Então acho que eles provocaram muito quando eles trouxeram esses pontos, e acho que a questão do pensamento sistêmico também, né? Eles trazerem o pensamento do todo, né? Assim, olhar sistemicamente para qualquer momento, qualquer recorte, é mais importante do que a gente pensar em blocos, né? Só pensar no time de tecnologia, porque uma empresa que tem os times ágeis não é uma empresa ágil, né? E aí vem um pouco do Flight Levels e outros conceitos que vieram depois. Mas acho que todos ali bebem de um pouquinho do manifesto ágil, né? Então, eles causaram um reboliço muito grande que até hoje fazia a gente refletir muito. E, obviamente, a gente como mulheres aqui, a gente questiona, né? Porque não tinha outras mulheres ali. Por que será que isso aconteceu? Mas tá tudo certo. Também vamos trabalhar ali a partir do que foi feito e vamos reformular, criar coisas novas, né? E questionar, né? Cadê as mulheres? Porque tem muita mulher foda, né? Trabalhando com tecnologia, trabalhando com agilidade e que foi encontrando o seu espaço e também bebeu muito do manifesto ágil. Então, com certeza causaram muito reboliço aí. E acho que tem uma questão muito interessante, assim, né, do próprio processo que a gente tem em comum, que é, nós somos mulheres, assim, relativamente jovens, né, com pouco tempo de mercado e, assim, claro, comparado com pessoas que estão aí trabalhando com agilidade há tanto tempo, e o quanto é impactante, e talvez, eu não sei se pra vocês também foi assim, mas pra mim transformou minha carreira e me transformou como profissional ter acesso, vamos dizer assim, a essas informações, né? Então eu queria ouvir também um pouquinho de você, Nath, sobre isso. Eu vejo, assim, nos meus 10 anos aí de carreira profissional, entre os primeiros estágios, que hoje as mulheres ocupam um espaço que mesmo há 10 anos atrás nós não ocupávamos. Eu lembro que quando eu cheguei numa área de infraestrutura e arquitetura de TI, eu era a menininha numa sala com 50, 60 homens e além de mim, de mulheres, tinham mais 4 nessa área. Na verdade, nessa área não tinha nenhuma, mas na mesma sala tinham mais 4 mulheres. Mas todas também, assim, mulheres que entraram na área de tecnologia, trabalhavam com mainframe IBM, né? Eu vi 2 mainframes IBM funcionando, gente. É quase histórico, isso é quase taça de museu. Mas era isso, assim, eram já mulheres que, pra época, já tinham quase 20 anos de carreira. 2 delas já estavam próximas de se aposentar. E era isso, eu era literal a menininha, né? Porque hoje, mesmo sendo mãe de adolescente, acham que eu sou irmã da adolescente, o que eu agradeço às forças do universo por isso. Mantenha-se assim. Gosto, mas com 20 anos, né, isso era muito mais grave. E o que eu gosto é que, apesar de terem sido apenas 17 homens, não ter participação, pelo menos explícita, de mulheres nesse acontecimento, né, nessa reunião e nessas definições, o fato deles olharem para pessoas inclui qualquer um. Então, eles não fizeram distinção se eu tô falando de homens e mulheres, são pessoas e indivíduos. Então, eu acho que já naquele momento, a gente vai agora pro bingo do Love the Problem, né? Sim. Quem adivinha? Eles já estavam considerando as pessoas de maneira integral, como Lalu defende no Reinventando as Organizações. Sim. Pode marcar sua cartelinha do bingo. E leia o livro. Leiam o livro, ouçam Pontes e Elefantes. Leia a palavra de Lalu, gente. O mais novo manifesto ágil. Brincadeira, galera. Cara, eu acho que esse manifesto vai além do ágil, viu? Mas aí, eu acho que esse é outro tema de podcast que pode interessar bastante. Mas eu acho que tem muito isso, assim. Eles conseguiram atingir esse objetivo
objetivo de tirar o foco de faturamento, crescimento indiscriminado. E galera, vamos olhar para as pessoas que estão aqui? Então, eles começaram essa discussão e foi tão relevante que a gente está discutindo isso hoje, 20 anos depois. E assim, continua muito atual e continua muito revolucionário. Então, acho que eu não sei se eles eram muito visionários há 20 anos atrás, ou se nós estamos muito atrasados mesmo nessas discussões, mas também não vou entrar nesse mérito aqui, que se vocês quiserem a gente entra, não tem problema, gosto. Mas, no foco do manifesto, pra mim, eles atingiram o objetivo com muito sucesso, extrapolaram todas as expectativas, e eles podem continuar dobrando metas que eles vão continuar atingindo, né, com alguma relevância. Acho que eles acertaram tanto porque vem de pessoas insatisfeitas com o status quo, né, assim. Eu falo muito que a pessoa de lista, ela tem que questionar o tempo inteiro, assim, o status quo. A gente tem que questionar o que tá acontecendo pra melhorar, né, pra melhoria contínua. E eu acho que eles acertaram demais porque eles estavam muito insatisfeitos. Eles vieram com essa bagagem de insatisfação e vieram com soluções. Poxa, e eles já estavam testando essas soluções antes de fazer o manifesto. Então, eles já estavam ali fazendo interações, testando, tendo aprendizado. Então, acho que isso foi o motor ali de força mesmo, sabe? Para eles conseguirem canalizar ali, porque ali também tinham vários métodos e frameworks. Então, já tinha algumas rachadinhas ali entre eles, né? Mas tudo bem, vamos se unir agora, né? Todo mundo, vamos se unir agora e vamos pensar em como que a gente quer, independente do framework, a gente quer olhar aqui daqui pra frente. Então acho que isso que foi tão forte e eles conseguiram, enfim, acertar super cheio, né? Só pra não perder a linha, tem um texto. No texto sobre a história, inclusive, o Jim Highsmith, que é quem assina, né, o texto História sobre o Manifesto, ele fala que eram pessoas que divergiam de várias maneiras, mas que chegaram nesse consenso. Eles entenderam que esse era o terreno comum de todos eles, era disso que eles sentiam falta na prática deles, né? O próprio processo de criação diz muita coisa, né? E aí, pra mim, o que tem muita riqueza, que eu amo, não vou dizer que é minha frase preferida, mas talvez uma das mais maravilhosas, é que ele fala aqui, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Assim, isso é de uma riqueza, porque mostra, assim, esse lugar da liderança pelo exemplo, né? Então, pra mim, isso é uma coisa muito rica. Então, as pessoas estavam de fato usando aquilo, né? As pessoas estavam de fato vendo e resolvendo seus problemas do dia a dia com aquilo, vivenciando na prática, né? Então, acho que a prática também gera muita coisa e se dispondo a levar isso para um nível maior. E aí, quando a gente fala um pouco dessa que a Natasha comentou, né? Putz, faz 20 anos, né? E ainda é tão recente, a gente ainda tem tantas dificuldades. Ou os caras eram muito visionários, e eu acho que sim, de fato eram, né? Assim, e eu acho que tem um outro ponto que hoje, 20 anos depois, a gente pode falar com certeza, que é um pouco da velocidade que a tecnologia demanda, né? Por que o manifesto surgiu na área de TI, né? Há 20 anos atrás, a gente já tinha uma velocidade diferente no que havia de necessidade para desenvolver software. E que hoje, 20 anos depois, a gente vê que é uma velocidade diferente para a grande maioria das áreas de trabalho. Mas há 20 anos atrás, eles já estavam com essa dificuldade que hoje, de repente, chegou no RH 20 anos depois, entendeu? E aí a cultura vem a rebote, né? Então, primeiro eu tô transformando meu negócio, meu business e a tecnologia aqui, e depois eu tô tentando adaptar a cultura àquilo que tá indo à frente, assim. Claro que essa relação, ela é sempre complexa, né? Não é um sistema simples, de A para B, assim, mas isso é uma coisa também que me chama bastante atenção, e por isso a riqueza da simplicidade, que é outra coisa que eu amo de paixão, porque ele é muito simples. Eles tiveram a capacidade de transformar uma coisa super complexa em algo super simples, inclusivo, né, como você falou, que olha realmente para as pessoas e que olha realmente para aquilo que importa. Então é o essencial do essencial do essencial, assim.
E eu acho que isso tem um valor gigantesco, até pra gente se nortear, né, do como fazer esse trabalho acontecer no dia a dia. E aí, como a Thaís falou, como que eu coloco isso na prática, né, pra mim, que é a grande viradinha de chave, porque vão ter ferramentas, vão ter várias, 1 milhão de coisas, cada dia que passa surge uma coisa nova. A gente não vai estar capacidade para estudar tudo como agilista, assim, essa é uma crise que eu tenho tido recentemente. Nossa, todo dia. Cara, não tenho tempo, né? Pra ler todos os livros. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. São várias crises. Pra fazer todos os cursos. Não dá. A gente precisa ser o PO da nossa vida, né? Exatamente. Exato. Seja o seu próprio PO. Então, falando de prioridade, eu acho que essa é a prioridade número 1, né? Entender e praticar o manifesto no dia a dia. Assim. Então, pra mim, isso é muito foda. Sim, na hora que a rotina te engolir, lembra, cara, eu preciso valorizar a conversa, eu preciso valorizar as entregas constantes e ciclos curtos, olhar o tempo todo pra ver onde eu consigo melhorar. Se a mudança vier, ao invés de reclamar, tipo, vamos abraçar a mudança e vamos fazer acontecer. A Raquel falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ela falou que a frase, se ela pudesse elencar a frase que ela mais gosta, é a primeira, que é: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo nós mesmos. E normalmente essa frase é esquecida, né? A galera foca muito nas 4 comparativas, assim. Os primeiros contatos que eu tive, os agilistas só conheciam as 4 frases comparativas, e quando eu falava dos 12 princípios, quê? Como assim? Então, não tem 4 comparações principais, mas tem todo um contexto ali que é o que a gente tá fazendo e tentando ajudar pessoas a fazerem o mesmo, e que a gente entende que vai revolucionar, que vai mudar a forma como a gente trabalha e mudar pra melhor e melhorar isso e tal. Então, isso chamou bastante minha atenção, porque eu também gosto demais dessa frase. Eu tenho o meu princípio, né, dos 12, eu tenho o meu favorito, mas aí eu vou deixar essa pro final. Segura, escuta até o final, pra você saber quais são os nossos princípios favoritos. Mas é isso, assim, é lembrar que, cara, a gente tá descobrindo, então a gente tá em processo. Até aqui, a gente entendeu isso aqui, mas pode ser que isso aqui também mude, já que a gente responde a mudança mais do que segue um plano. E aí isso traz um gancho pra minha próxima pergunta, porque assim, o manifesto existe desde 2001. Foi em fevereiro de 2001 que eles sentaram lá pra brincar na neve. Inclusive, nesse momento, inveja, que tá um calor absurdo aqui em Brasília. Eles foram comer, foram beber, discutir umas ideias aí, saiu esse manifesto legal. Massa! Mas isso tem 20 anos. E aí, eu vi o movimento das empresas, das grandes corporações, de buscar transformação, vai chamar de ágil, transformação digital, transformação cultural, enfim. Eu sei que transformação é a palavra. E aí esse movimento tá acontecendo há muito pouco tempo. Então, eu tenho visto isso acontecer há pouco mais de 5 anos. Então, isso vem aí de 2016, 2015 talvez. Mas eu comecei a ver em 2016 e o meu primeiro contato com metodologias ágeis, Scrum, na verdade, né? Foi em 2017. Mas, assim, o manifesto tem 20 anos. Esse movimento mais focado pela transformação tem menos de 10. Vamos arredondar aí pra cima. Ao que vocês atribuem essa demora? Por que levou tanto tempo para as empresas perceberem essa necessidade? Vocês têm alguma ideia? Alguma hipótese? Quando a gente fala de transformação, depende do seu ponto de vista. Porque esses 20 anos pode ser, nossa, em 20 anos a gente conseguiu mudar tudo isso, né? Então, depende da perspectiva que a gente olha. Obviamente que muitas empresas necessitaram se transformar, principalmente ano passado, por conta do Covid, por uma questão de existência, né? Que nem a questão do darwinismo, né, gente? Se a gente não muda, se a gente não se adapta, a gente morre. Se a empresa não se adapta, ela vai morrer. E ela vai morrer por quê? As pessoas vão querer parar de trabalhar nessa empresa, os clientes não vão querer mais comprar o produto porque o produto não atende mais o que eles precisam. Então hoje o mercado ele tá muito focado no cliente. E quando a gente fala do manifesto ágil, é muito focado no cliente. Então dá um match muito bom, né? Então assim, eu não consigo mais ver empresas, startups ou qualquer organização que queira inovar
não olhando para isso. Hoje eu não consigo pensar em uma empresa que está inovando e não está olhando para esses princípios e valores que o manifesto traz. Então, eu acho que, 20 anos, né, demorou e ainda a gente nem conseguiu essa virada de chave em muitas empresas, né? Então, assim, vai demorar ainda mais alguns anos, talvez, para algumas, mas eu acho que o processo está acelerando demais, porque a nossa sociedade está mudando. Então, não é nem mais que a empresa vai querer mudar, não, ela vai ter que se adaptar, né? E para ela continuar, enfim, conseguindo realmente estar viva no mercado. Então, eu acho que quem não está olhando para os princípios e valores de verdade, né? Não só olhar para falar que está fazendo ágil, né? No fim não tá, só para seguir a hype do mercado. Quem não estiver fazendo de verdade, eu acho que não vai conseguir sobreviver nos próximos anos, assim. Eu vejo um pouco dessa forma. Não sei o que a Raquel pensa. Eu acho que tem várias coisas aí que se conectam pra mim, e eu acho que a agilidade, ela é um portalzinho que a gente atravessa, né? A Fernanda que trabalha com a gente costuma dizer isso, mas é verdade, né? Então você tá lá um belo dia naquela estradinha, aí você passa por um portal e fala: meu Deus, o mundo tem outra cor aqui desse lado. E aí quando eu começo a pensar, e pra mim é muito interessante, assim, como foi esse processo de ser uma jovem aprendiz agilista, né? Porque hoje, quando eu olho pro lado e eu vejo as pessoas que atravessaram um portal antes que eu também tenho essa sensação, né? Eu olho pro mercado e eu falo, tá, a primeira vez que eu vi isso foi, sei lá, em 2014, 2015 ali. Antes disso, eu não via as pessoas conversando sobre isso, só que depois que eu atravessei o portal, eu só vi agilidade. Então eu imagino pros meus amigos, colegas, fundadores da empresa que trabalho hoje, né, na K21, como que era isso há 20 anos atrás, porque com certeza eles também atravessaram o portal e aí eles só viam agilidade, né? E é muito legal quando a gente fala de própria construção de comunidade, o poder que a agilidade tem nesse sentido, porque essas pessoas são muito presentes. Então, quando eu converso com o Lula, ou mais anterior ainda, né, com o Toledo, com o Garrido, como que era essa construção? Essas 17 pessoas ali, elas se tornaram 100, que continuaram conversando e convivendo e fomentando e trocando experiências, ou seja, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem, e aí isso foi se expandindo. Então, a comunidade é uma coisa muito viva na agilidade, que eu acho que é muito incrível nesse sentido que o manifesto traz, né? E quando eu paro para pensar nas empresas, assim, como que foi sendo esse processo, eu acho que muitas empresas, elas não conseguiam entender ou enxergar o valor da agilidade, mas eu acho que tem um fator que é, pra mim, assim, claro, é que a agilidade, ela funciona em 100% dos contextos? Não. Então essa foi uma coisa que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu tentei fazer, né, lá atrás, foi muita ousadia, mas que eu tentei fazer foi aplicar em tudo, né? E aí eu fui conhecer a matriz Knefin, e fui conhecendo quais são as características dos sistemas, aonde a agilidade realmente se encaixa. E aí tem a questão da gente ter saído de um sistema simples, né? Então quando a gente vai pensar nas próximas lógicas nas próprias lógicas de produção, são sistemas simples no sentido, na verdade são sistemas complicados, só que a gente já desvendou eles, né? Então eles já têm uma regrinha ali, um padrão, o próprio sistema Ford, Toyota, e o próprio Lean, que vem de muito mais tempo, né, de conhecimento e que traz muito conhecimento para agilidade, né? O novo Scrum Guide, inclusive, ele cita diretamente, dessa vez ele admitiu, ele assumiu que ele vem do Lean, né? Antes tarde do que nunca. Então, quando a gente pensa nesse processo evolutivo, a gente pegou todas essas coisas que faziam sentido para um sistema complicado e foi transformando para que elas conseguissem ajudar a gente de alguma forma nesse sistema que hoje é complexo, muitas vezes beira o caótico, né? E aí, o que me chama a atenção é que as pessoas, na maioria das vezes, essas empresas, e na verdade são essas pessoas, elas ainda não conseguiram se dar conta que estão num sistema que não é complicado mais. Então eu fico tentando resolver novos problemas com a forma antiga. E aí, pra mim, o que traz a agilidade, e que é o que sustenta um pouco do que a Thaís falou no sentido de eu não consigo inovar sem, porque
ele traz a melhoria contínua, que vem do Lean, né? Então, tipo, de muito tempo atrás, sustenta o Lean há muito tempo. E começa a falar com um pouco mais de flexibilidade, claro, na agilidade, né? Mas que sustenta a gente conseguir transformar as coisas em algo melhor, em algo que faça sentido para aquele cenário. Então, o adaptar vem muito daí pra mim, né? Tipo, você olhar pra trás, inspecionar e conseguir adaptar e fazer a melhoria contínua pra frente. E isso ainda é uma coisa que a gente se depara muito, principalmente como consultoria, quando a gente vai falar com grandes empresas que dizem, não, eu quero agilidade. Tá bom, então vamos lá, você quer agilidade. O que isso significa? Vamos entender os porquês, os contextos e o que a gente está disposto de fato a fazer, porque é um processo evolutivo, né? É um processo de melhoria. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem se dar conta qual lugar que elas estão, assim, no mundo, né? Da própria visão sistêmica aí das coisas, para tomar essa decisão e para entender o valor. Só que aí, uma vez que você passa do portal, é a sua vida pessoal, né? É o cachorro agilista, é a faxina agilista. Na hora que você vai ver, é tudo agilista, né? Porque a essência que tá nesse manifesto é aplicável a tudo. E por um outro lado, você começa a ver o mundo com outros olhos, né? Palestrei aqui, gente, desculpa, me empolguei. Muito bom, ótima palestra, adorei, aprendi muito aqui. Tem 2 pontos, no mínimo, que eu queria trazer, que, a questão da agilidade não ser aplicável a qualquer contexto. Eu acho que isso dá um outro podcast, uma outra discussão, então fica aí a ideia, tá? De uma segunda rodada pra gente discutir se realmente não se aplica a nenhum contexto, porque sempre que eu penso em agilidade, eu penso ainda um passo intermediário, que é, cara, ciclo curto com entrega contínua, planejamento contínuo para eu poder abraçar essas mudanças e os imprevistos, né? E melhoria contínua. Então, será que eu não consigo esses 3 princípios aplicar a qualquer contexto? Fica aí a dica, né? A bola tá no ar. E o outro ponto é, depois que a gente ultrapassa esse portal, depois que a gente chega nesse universo colorido e tão rico que é o tema agilidade, a gente respira isso permeia todas as nossas integralidades, todos os nossos círculos, mas será que a gente não se fecha numa bolha? Porque eu vejo tanto, assim, eu saí do eixo sudeste, Rio-São Paulo, eu vim pra Brasília e eu tomei um choque quando eu percebi que a discussão ainda tá muito centralizada no sudeste. Ainda tá muito ali, tipo, fechadinha agora no triângulo Rio-São Paulo-BH por conta das empresas de tecnologia que tem em BH. Mas aqui no Centro-Oeste, até porque, como aqui tá muito focado em governo, né? Assim, acho que 90% das empresas de Brasília prestam serviços apenas para instituições de governo. Cara, a galera tá começando a engatinhar nesse assunto, né? Então, assim, será que quando a gente atravessa esse portal, a gente esquece quem ficou do lado de fora? A gente passa como pra gente passa a ser água? Como que a gente inclui essa galera? Como que a gente traz essa galera, né? E ensina, na verdade, a questionarem. Cara, será que esse problema que eu tenho, eu consigo resolver no método que eu já conheço? Porque também é sistema de defesa do cérebro humano, de sobrevivência. Cara, eu vou correr porque eu conheço. Ponto. Então, eu tô vivendo hoje uma realidade que é assim, cara, a gente tá sem visibilidade, cria mais um documento. Então, vamos sentar e vamos conversar. Vamos olhar os documentos que a gente já tem e ver se a gente já não consegue extrair isso. Já que a gente não pode abrir mão da documentação, vamos tentar aprimorar essa documentação. Então, é nessas pequenas mudanças evolutivas que a gente vai tentando disseminar essa mentalidade e essa cultura. Mas fica aí, né, a pergunta no ar, e se vocês quiserem responder ou divagar sobre isso, fiquem à vontade, mas assim, atravessamos o portal e nos fechamos na nossa bolha? Ou a gente tá
pelo menos tentando alcançar outros profissionais de outras áreas, de outras empresas, de outras regiões, de outros lugares, de outras realidades, para conhecerem esse assunto. E aí, o que vocês acham? Eu acho que vem muito com essa coisa de, ok, o manifesto, dá pra fazer um paralelo. O manifesto vem com esse olhar do desenvolvimento de software, mas hoje, a agilidade, ela tá em todas as áreas. Tem o manifesto do RH Ágil, né, que a Raquel pode falar muito bem. Mas eu acho que hoje tá para além da área de tecnologia, porque se ficar só na tecnologia, a agilidade não tem função, porque ela precisa estar em todo, lembra? Pensamento sistêmico que a gente falou. Então, a gente não pode passar no portal e se esquecer de quem ficou lá. A gente tem que trazer essas pessoas para passar no portal também. E aí a gente entra na questão de diversidade, porque são todas as pessoas que tem que passar nesse portal. Não tem que ficar só no eixo Rio-São Paulo, só em quem vai em evento, só em quem consegue fazer os cursos, que são investimentos altos, né? Então, assim, como que a gente está democratizando o conhecimento? Seja por podcast, seja por eventos gratuitos, palestras. Como que a gente está realmente, como comunidade ágil, fazendo que essa capilaridade do conhecimento vá para todo mundo, para que todo mundo se empodere e venha aqui discutir o que for com a gente, né? Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando, quando quesita a diversidade, a gente ainda está engatinhando, e ainda mais que a gente fala, né, de times multidisciplinares, são pessoas diferentes, com pensamentos e backgrounds diferentes. Será que os times hoje, eles são realmente assim, diferentes? Ou será que a gente tem times muito parecidos, né? Ainda tenho duas questões em relação à multidisciplinaridade, que é assim, cara, não é multidisciplinaridade de hard skill de TI. Não, velho, é multidisciplinaridade de áreas da companhia. E multidisciplinaridade e diversidade de pessoas. Então, traz o cara do comercial para discutir, traz a pessoinha do RH, ou de gente de gestão, como queira chamar. Traz, porque sou bem adepta do menos recursos, mais humanos, mas é que a gente, quando fala de área de gente, o pessoal ainda fica meio assim. Então o antigo recursos humanos, a gente não chama mais de recurso. Chama essa galera, chama a galera do jurídico. Cara, a gente trabalha com TI, a LGPD tá aí, né? E aí, vamos trazer esse pessoal do jurídico pra discussão? Galera do financeiro. Cara, isso aqui tem um custo. Pessoas, pra empresa, elas têm um custo no sentido de assim, precisa manter aquela galera, pagar aquela galera, porque aquela galera também tem boleto que vence, né? Então, assim, como que a gente faz com que essas pessoas, ou traz a galera do financeiro para discutir como que a gente ajuda a empresa a otimizar os custos? A gente fala tanto de eficiência, né? Na época que eu trabalhava com governança, falava-se muito de eficiência financeira. Então, cara, a multidisciplinaridade é isso. Traz uma pessoa de cada caixinha do organograma, se a sua empresa ainda tá nesse formato, traz essa galera pra discussão, né? Traz o cara lá do executivo pra desdobrar a estratégia da empresa e dizer qual é o propósito do seu time. Mostra pro seu time o que o trabalho deles influencia nos ponteiros da empresa. Então, tem OKR, tem KPI, beleza. O que o seu trabalho mexe no ponteirinho lá do indicador de performance. E sobre o manifesto, a gente tem o Agile Manifesto, o RH Agile Manifesto, e tem o People, né? O da Pia Maria Torre. Não lembro agora o nome. Eu prometo que eu deixo na referência aqui. Então, Bia, eu mando o link pra você, pra colocar na referência. Acho que é Agile People Manifesto. Né? O Agile People Manifesto, mas eu não tenho certeza agora. Mas assim, a gente já tá olhando para o manifesto das pessoas que querem trabalhar com agilidade, independente da área, independente de se é desenvolvimento de software ou RH. Então isso é muito bom. A gente começa a incluir as pessoas. Mas o que mais que a gente pode fazer, não é mesmo? Raquel, agora, por favor. E eu acho interessante porque a gente usa e já fala algumas coisas e termos que são muito comuns, né, no nosso mundo da agilidade. Então, a própria multidisciplinaridade, que é uma questão muito do Scrum, na verdade, né? E aí, de como fazer essa construção de times, e aí depois vem o Spotify aí lançando o modelo da Squad, que se você não comprou, compre aqui a sua Squad no Fast Shop, whatever, né? Tipo assim. Mas quando a gente volta pro manifesto, né? Que pra mim, eu sou bem essa tia chata, assim, Cara, quando a gente volta
indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? Então, quando você traz essa questão do chama o tio-avô, chama o mocinho, a moça que ajuda aqui na limpeza, né? A moça do café, porque a gente está falando de indivíduos e interações que têm perspectivas diferentes, então da própria colaboração do que a gente pode entregar pro cliente, né? Então cada um ali vai ter uma visão, uma perspectiva diferente de um problema ou do que a gente está querendo resolver. Então acho que quando a gente fala desses vários outros manifestos, eu acho importante a gente desdobrar muito para que a gente se comunique com outros mundos. Mas eu, individualmente, sou muito fã do original de 20 anos atrás mesmo. É um pouco aquela coisa assim, eu adoro MC Tá, mas eu gosto mesmo de Gilberto Gil, entendeu? Então, precisa, sabe, a gente transforma e precisa comunicar e precisa fazer música, vamos dizer assim, pra todo mundo. Mas quando a gente fala de referência, assim, pra mim, o manifesto, ele é a coisa principal. E aí, quando a gente fala um pouco dessa diversidade, dessa capilaridade que você trouxe, Nath, eu acho que isso é muito legal, porque é uma dificuldade que a gente tem e que, na verdade, o manifesto resolve. Porque ele é muito simples. E a nossa dificuldade como agilistas e como comunidade de se comunicar para incluir todas essas pessoas, outros eixos ou outras áreas mesmo, né? E até os outros manifestos que ajudam as pessoas a chegarem a essa informação aqui. O fato da gente ter se afastado dessa essência, para mim, é o problema, né? Então, hoje você vê muito agilista de certificado que, como você falou, né? Ele conhece aqui os 4 princípios e nada contra também você que foi lá tirar sua certificação. Todos nós temos nossas certificações e nossos cursos. Mas quando a gente se afasta dessa essência, a gente acaba tendo uma dificuldade de comunicar, né? E aí até voltando um pouco pro problema que o manifesto resolve, né? Ele resolve vários problemas no dia a dia, se a gente conseguir tangibilizar ele em comportamento, mas ele resolve um problema que inclusive é um dos princípios, né? Que é o da simplicidade. Ele resolve esse problema de eu conseguir comunicar para as pessoas qual que é o meu objetivo claro, né? O que isso entrega de valor. Então, acho que voltar para o manifesto um pouco e voltar a comunicar com mais simplicidade, né? Porque hoje a gente quer falar de flight levels, a gente quer falar de fit for purpose, a gente quer falar... São coisas maravilhosas, de fato. Mas primeiro eu preciso começar com o básico, primeiro eu preciso começar com o que é essencial, né? Para eu conseguir realmente passar o que importa para frente. Então, eu tenho um pouco dessa visão, assim, de talvez a gente se voltar... Talvez o próprio manifesto seja uma forma de resolver esse problema, né? Que a gente mesmo, como comunidade, gerou, né? Que é de atravessar o portal e quem ficava atrás ficou. E eu acho que você trouxe um ponto bem interessante, que é como isso é aplicável ao governo e instituições, vamos dizer assim, mais tradicionais do que o setor que hoje a gente tem no primeiro setor de indústria e tal. São tradicionais, mas mais abertos, né? Como que é isso quando a gente vai pro terceiro setor? Sabe? Então, acho que é bem interessante essa discussão, muito conectada com o que o próprio manifesto traz. Pois é. E aí, isso vai me dar o gancho para minha próxima pergunta, que é o seguinte: como a gente tá reforçando aqui desde o início, são 20 anos do manifesto. E aí, eu não sei exatamente a data da primeira versão do Scrum Guide, mas a gente teve pelo menos 2 atualizações nos últimos 5 anos, que foi 2017 e outra agora em 2020. E isso, pra mim, enquanto agilista é massa, significa que eles estão buscando justamente se adaptar e melhorar continuamente. Mas o manifesto, ele é o mesmo, desde 2011. E aí, a pergunta que na verdade, são hipóteses que eu vou jogar aqui e aí eu vou pedir pra vocês dissertarem sobre isso.
O manifesto é uma obra que já nasceu pronta? Ou a gente enquanto pessoas que trabalham em empresas que estão discutindo, né, esses temas, não conseguimos evoluir as discussões ainda para conseguir identificar os pontos em que o manifesto pode evoluir? Porque é isso, ele tem 20 anos, mas as discussões que ele propõe ainda hoje são muito revolucionárias, principalmente quando a gente fala de governo, principalmente quando a gente fala de governo do Brasil em 2021. Pessoas é a última coisa que eles se importam, e aqui a gente tá tratando do manifesto que coloca pessoas em primeiro lugar, então a gente já tem aí uma incoerência na base. Mas, voltando aqui pro manifesto, é isso, assim, o manifesto é uma obra que nasceu pronta, eles eram tão visionários que já conseguiram fazer, assim, uma obra de arte que pode ser a 8ª maravilha do mundo intocada, ou nós não evoluímos ainda as discussões para poder olhar para o manifesto ágil e dizer, não, pera, mas isso aqui já tá batido, tipo, isso a gente já faz, né, na rotina. Que é diferente que isso tá trazendo? Eu acho que tudo precisa de atualização, tudo precisa ser refletido e revisto, né? E o manifesto, ele não sai dessa regra aí, eu acho que tá dentro, né? Assim, é um ponto que acho que é importante, não sei se a gente aprofundou bem, mas as 17 pessoas ali eram realmente pessoas que trabalhavam e desenvolviam software. Então, acho que isso potencializou também o manifesto, porque era gente que tava ali trabalhando no dia a dia. Não foi alguém ali do alto escalão que se juntou ali no resort e fez o manifesto. Não, era a pessoa que tava ali no dia a dia, na labuta. Então isso acho que empoderou também o manifesto. E aí, eu acho que sim, vale super uma atualização. Eu acho que a gente precisaria retomar com essas pessoas, incluir novas pessoas e dar uma atualizada no manifesto, sim. E acho que também vale refletir o que a gente conseguiu evoluir do que ele proporciona como reflexão, o que a gente ainda precisa conseguir chegar, que ainda está distante, a gente ainda tem um gap grande, e o que a gente precisa incluir ali que não está ali, né? Então, acho que quando se foca totalmente no desenvolvimento de software, acaba que ele está excluindo outras frentes que, na minha visão, já deveria estar sendo incluídas. Então, ele poderia ser mais genérico quando ele fala, né, nisso. E acho que um outro ponto importante também é a gente, como Brasil, né, olhando para agilidade, como que a gente se enquadra dentro do manifesto hoje? Porque a gente também, olhando para o mundo, outros países, o Brasil, ele tá na vanguarda da agilidade. Às vezes a gente acha que nós temos muitos problemas, nós temos. Mas olha, quando a gente olha para outros países, nem o arroz com feijão tá sendo feito, né? Então a gente inova muito na agilidade. Como que a gente então consegue colocar o Brasil nesse manifesto? Como estamos hoje? Olhando para esse manifesto, né? E acho que a nossa comunidade brasileira é muito foda, assim, na agilidade, né? Tem gente muito referência. E talvez a gente precisa começar a questionar, né, pros signatários, e aí, não vai ter uma atualização? Aquele site, pelo amor de Deus, hein, gente, dá pra melhorar aquele design, né? Então, assim, acho que vale questionar, gente, pelo amor de Deus, vamos atualizar? Tem coisas que com certeza a gente consegue melhorar e colocar mais pra nossa situação atual, né? Eu vou contrapor, vou fazer a polêmica aqui, mas aí é só por hobby mesmo, não, brincadeira, vou contar pra vocês o que eu acho. Polêmica, gostamos. Eu acho que ele é simples e amplo o suficiente para que a gente faça a partir dele o que a gente quiser. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo que a gente consegue aplicar e estender e usar ele de formas diferentes dessas que foram propostas. Então, uma das coisas que eu vejo e que a gente mesmo usa na K21, né, quando a gente cita o manifesto, a gente vai tirar aqui o desenvolvimento de software e vai trocar por produtos e serviços entregues mais do que documentação abrangente, por exemplo, né? Então, eu acho que ele é um sistema autogerido, vamos dizer assim, entendeu? Então, por que eu acho que talvez a gente não precise de uma nova martelada, sabe? Acho que quando a gente pensa nos signatários se juntando novamente, recriando um manifesto, etc., a gente perde a riqueza do
do próprio movimento orgânico que a agilidade é, né? Então ele é simples e amplo o suficiente para que você entenda como aquilo se aplica de melhor forma, só que você continua tendo uma referência base. E ela não é, como a Natasha falou lá no começo, ela não é destrutiva, né? Então é quase como as restrições estão claras ali, sabe? Então qualquer regra que a gente adicione, além dessas restrições, na minha perspectiva, talvez sejam desnecessárias mesmo. E a riqueza da gente poder deixar com que a própria comunidade, o próprio processo seja autogerenciável, né? É quase que cada um vai entender e vai usar da melhor forma possível. Isso gera diversos embates, né? Mas por um outro lado gera a maior beleza da adaptabilidade, que é da agilidade, que é a adaptação, né? Então acho que eu não sei se... Claro, é passível de adaptação, porque tudo é, né? Então, com certeza, ele é passível de adaptação. Mas eu acho que, por exemplo, essas cocriações de novos manifestos, características de você criar, por exemplo, eu vejo isso em muitas empresas criando os próprios manifestos, né? Como que a agilidade funciona aqui dentro no nosso contexto? Porque é muito diferente de empresa para empresa. E a gente vê isso muito hoje no mercado, né? A vaga de agilista numa empresa X e a vaga de agilista numa empresa Y são vagas completamente diferentes, né? Você às vezes até se questiona, será que eu sou agilista mesmo? Porque para essa vaga aqui não dá, né? Então acho que tem essa questão que é interessante, que é a adaptação mas mantendo uma base mínima, né? Então eu tenho ali restrições mínimas que estão claras, e para cada contexto eu vou criar o meu novo manifesto e a minha nova descrição. Mas acho que tem um questionamento muito interessante, Natasha, que você fez, que pra mim é bem interessante mesmo, que é o quanto de repente a gente não evoluiu em algumas discussões. E eu acho que esse é um ponto, sim, que a gente vem batendo nos mesmos martelos, né? Então, principalmente, acho que no nicho que a gente trabalha, mas que quando você vai para empresas talvez mais novinhas aí, mais cool, né? Você vê muita gente já falando do Modern Agile, o mesmo do Heart of Agile. Então, outras coisas que se desdobraram a partir daquele manifesto, que simplificam e reduzem, que já trazem novas discussões. Mas aí, mais uma vez, trazendo o nosso anjo de presépio Lalu para a discussão, né? Isso muito baseado no nível de entendimento de paradigma que cada organização está conseguindo atuar e tem capacidade de discutir, né? Então, acho que sim, quando a gente olha, por exemplo, dentro da K21, a gente consegue discutir novas coisas, né? Então, acho que a gente tem algumas discussões que talvez o manifesto não dê conta, mas a gente sabe que, além dele, existem várias outras referências que a própria comunidade, o próprio cenário foi evoluindo, como, por exemplo, o Scrum Guide e várias outras ferramentas e conceitos que começam a surgir, que foram evoluindo conforme as necessidades, né? Então, eu talvez seja meio conservadora nesse sentido. Olha, eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida. Olha o que a agilidade fez comigo. Mas eu gosto do manifesto ágil, assim, como restrição. Olha, então eu vou te dar um quentinho no coração, que assim, sobre essa questão especificamente, eu coloquei aqui como obra acabada, obra já nasceu pronto, mas eu também entendo o manifesto como alicerce. Na verdade, não é que o manifesto ele vai se desatualizar, ou assim, evolução que eu colocaria é trocar software funcionando por produtos e serviços que resolvam problemas, né? Solução de problema eficaz o quanto antes. Mas eu concordo que o manifesto é alicerce e a partir dele a gente constrói. E a partir dele a gente continua, né? E evolui dentro do contexto que fizer sentido. Então, gosto da sua perspectiva, não acho conservadora. Acho que é tão revolucionária quanto o manifesto em si. Porque é tipo, cara, vai ser esse o meu ponto de partida. E daqui eu posso pegar qualquer caminho. E daqui eu posso construir, a partir daqui, coisas que resolvam problemas de maneira eficaz.
como a gente já tá aí quase no limite do nosso time box, eu vou pedir pra vocês duas coisas. A primeira é vocês citarem aí qual é o princípio dos 12 princípios do Manifesto Ágil, qual é o que vocês mais gostam ou não. E aí, vocês têm aí o preferidinho de vocês, né? Pode ser aí 2, né? A gente deixa o Rodrigo doido de novo. Um beijo, Toledo. Mas pode ser 2. E dos 12, dentro da realidade de vocês, se tem algum que vocês acham realmente difícil de colocar em prática, que é um desafio, que foi um desafio muito grande. Eu vou já dar o spoiler, tá? O meu predileto, e que é, por acaso, o que eu acho mais difícil mesmo de colocar em prática, dentro das realidades onde eu já atuei e atuo até hoje, é o princípio da simplicidade. O Manifesto Ágil tem um princípio que diz que é a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. E de longe, eu como produtora amo esse princípio, acho que ele é chave de muita coisa, mas conseguir dizer que você não vai fazer alguma coisa porque aquilo não vai resolver o problema agora, pelo menos, nossa, é uma dificuldade constante na minha vida. E vocês aí, qual é? O que vocês gostam? Qual dos 12 princípios aí vocês gostam mais? E o que vocês acham mais difícil de colocar em prática? Já vou pegar carona porque eu gosto também da simplicidade, é o que eu mais gosto. Porque é isso, né? Menos é mais. Eu acho que a gente precisa entender o que é importante, né? Tem até já nas dicas, né? Dando uma dica, aquele livro Essencialismo. Eu acho que é muito legal, porque ele traz muito essa coisa de onde você quer gastar a sua energia, né? Assim, a nossa energia aqui tá sendo gasta na gravação desse episódio agora. E a gente tá fazendo só isso agora, porque a gente tem que fazer bem isso, né? Então, assim, como que a gente consegue pegar a nossa energia e usar porque efetivamente a gente tem que fazer de forma eficaz? Então, por isso que eu acho que esse da simplicidade é incrível. E o que eu acho que é um dos princípios que tá sendo mais desafiador conseguir olhar para ele de verdade é o de promover desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, um ritmo constante de trabalho. Eu acho que ainda é muito difícil ver times realmente trabalhando de forma sustentável. Ainda mais com a pandemia no ano passado, a gente viu que, ok, era um desastre que estava acontecendo, mas muitas empresas conseguiram, assim, crescer gigantemente e, com isso, o trabalho aumentou pra caramba, né? Então, assim, legal, a gente ama o que a gente faz, só que a gente tá sendo sustentável. Eu acho que a gente ainda tem desafios aí. Então, eu escolheria esse como principal ali de não estamos talvez conseguindo ainda equilibrar bem. Gostei. E aí eu vou puxar a minha sardinha pro meu lado, né? Porque o meu preferido é construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Para mim, e aí talvez, não sei se esse também é o mais desafiador, talvez ele seja também, assim, o da simplicidade, cara, pra mim é o que esse manifesto resume, né? A capacidade de você conseguir ser simples. E realmente é muito difícil a gente ver isso no dia a dia, assim. Mas essa questão aqui, pra mim, de construir indivíduos motivados e gerar autonomia para que esses indivíduos, né, façam o melhor do seu trabalho, é muito desafiador, assim, porque ele vai passar para um lugar que vai um pouco além do que o Scrum dá conta, por exemplo, né, que é de resolver o problema aí dentro do time multifuncional, vamos dizer assim, né, dentro do time Scrum. Ele vai um pouco além, ele vai passar por uma ressignificação da liderança, né. Então, para mim, é um assunto bem interessante. Para mim, é um dos mais importantes para que a gente consiga atingir, de fato, o que a gente espera com a agilidade, que é a eficácia para seja o que for que a gente está se propondo, né? Então, a importância das pessoas estarem ali conseguindo trabalhar em algo que elas veem importância, né? Então, realmente motivados, e gerar um ambiente e o suporte necessário para que aquilo saia do outro lado, sabe? Então, pra mim, é o meu preferido e talvez também o mais desafiador da minha perspectiva, pelo menos na minha atuação hoje, né? É muito bom porque eu acho que cada agilista em um contexto vai se deparar com
com uma dificuldade maior, e eu acho que isso também é um pouco volátil, né? Porque dependendo do time, você vai se deparar. Tem um outro que eu gosto muito também, que eu usava muito na época do pessoal, né, que hoje em dia não dá mais, né, mas que é eu não vou lembrar ele exatamente perfeito, mas é que a melhor forma de se comunicar é através de uma conversa face a face. Então, dependendo do nível de que você tá ali com o seu time, ou mesmo com o começo de uma construção da transformação ágil, isso é uma coisa essencial, né? As pessoas se comunicarem, né? Então, eu acho isso muito rico e eu acho que ele também se transforma de acordo com os desafios que a gente tá enfrentando hoje, assim. E aí, de dica, talvez ouvir o podcast sobre motivação intrínseca. Extrínseca, da qual eu também participo, mas é porque foi uma das coisas que agora veio na minha cabeça. E talvez buscar um pouquinho, acho que a Natasha citou o Simon Sinek aqui, né? Ele vai falar bastante sobre motivação. Ele tem conteúdos muito legais no geral. Uma dica pra mim pode ser só seguir ele no LinkedIn, de forma tentando ser simples. Seguir ele no LinkedIn, ler algumas das coisas que ele traz, porque eu acho que ele traz perspectivas bem interessantes sobre as relações humanas, assim. Então, é isso. E você, Nath? Uma dica? E dando uma dica, só para complementar da Raquel, o livro Liderando para a Felicidade, que foi traduzido recentemente no português. Então, ali tem dicas de como motivar. Se você está sem ideias, pega esse livro, porque tem muita dica legal ali. Do Jürgen Apel, ele é o mesmo autor do Motivação 3.0. Então, é boa também. Gosto. Boa, tá. Obrigada. Excelente. Nath, e a sua dica? Vai ter que dar uma dica. Uma dica. Eu queria primeiro complementar uma coisa aqui que vocês falaram, que conversa, que a Raquel principalmente trouxe, e que conversa com a questão da atualização e da evolução, né, da discussão do manifesto, que é assim, cara, se a gente parar pra analisar os 12 princípios, nenhum deles é simples de executar. Nenhum deles é fácil. Em alguns contextos, uns serão mais difíceis do que os outros. Mas, de fato, não... Acho que fazer essa priorização de assim, qual é o mais difícil é uma tarefa já árdua para qualquer agilista. E em relação a dicas, eu tô lendo atualmente o Team Topologies, que conversa bastante, até aqui, né, eu vejo muito diálogo entre o Team Topologies e o Reinventando as Organizações. Eu não lembro agora o nome do autor do Team Topologies. E, cara, pra quem tá aqui, né, até agora ouvindo que agilidade é sobre pessoas, né, gestão de negócios é sobre pessoas, acho que vale muito a pena entender. E também fala muito com a questão da visão sistêmica. Então, eu acho que ele perpassa vários assuntos que a gente trouxe. E é uma leitura extremamente rica e extremamente explodidora de cabeças. Ele ainda não tem no português, pelo menos eu não encontrei. Então, o link vai estar no backstage. Boa! Né? Do Love the Problem. Eu acho que é bit.ly/Love the Problem. Não. k21.link/Love the Problem. É isso. Desculpa, Lula! k21.link/Love the Problem. Vai estar no backstage. Os links tanto para o LinkedIn do Simon Sinek, o link para o Liderando para a Felicidade, e o link para o Team Topologies e o Livre Essencialismo, que a Thaís trouxe. E agora, depois das dicas, que mensagem vocês querem deixar para o mundo? Para quem vai ouvir esse podcast em 2115, o que vocês querem deixar aí de mensagem para a posteridade registrada e eternizada no podcast Love the Problem e no podcast Agile Girls? Leia o manifesto, né? Assim, depois leia o Reinventando as Organizações. E não precisa seguir o Simon Sinek no LinkedIn se você não quiser. Você tem todo o direito de odiar ele, mas é que eu gosto dele. Mas você pode só assistir o TED dele.
né? Assistiu o TED falando de como a liderança é inspiração e lembra que você pode ser um líder, né? Inspirar as pessoas aí ao seu redor a conhecerem também o manifesto. Então, passem a palavra, né? Para aqueles que ainda não conhecem, para que a gente possa de fato fazer com que outras pessoas atravessem esse portal, né? E acho que o manifesto é uma ótima forma da gente começar. Gente, vocês falaram desse portal, sabe como que eu tô fazendo a analogia desse portal? Não sei se vocês viram o filme Soul, mas tem aquele portalzinho. Ainda não, olha essa dica que perfeita. Mas é um portal legal, né? Assistam Soul, não morram. Assistam, gente. Pra conhecer a agilidade. Vai ser muito bom. Brincadeira essa parte. Leiam um manifesto. Levem pro seu time numa retrospectiva. Façam alguma retrospectiva criativa com o manifesto, para vocês entenderem como vocês estão ali trabalhando com os princípios e valores. Reflitam mais, e discussões, seja na mesa de bar ou no Zoom, não sei, não importa. Esse manifesto ainda vai dar muito o que falar, então continuem falando sobre o manifesto. Excelente, muito obrigada. E a minha mensagem final é uma fala que eu ouvi do Garrido e tenho levado isso pra vida desde então, que é: liderança é fazer diferença com intenção. E eu acho que o ato de liderança desses 17 homens brancos cisgênero que estavam já com a vida ganha foi incrível e faz diferença nas nossas vidas até hoje, com a intenção de fazer diferença. Então, pensem nisso, porque você não precisa estar num cargo de gestão para fazer diferença. Você não precisa ter pessoas que hierarquicamente respondam a você para liderar. Então essa é a mensagem aí que fica, porque pra gente conseguir trazer pessoas para o lado de cá desse portal mágico, que é a agilidade, a gente precisa primeiro liderar pelo exemplo, que também é algo que o Simon Sinek traz bastante. Então é isso. Thaís, Raquel, muitíssimo obrigada pelo tempo que vocês dedicaram, por tudo que vocês me ensinaram aqui hoje. A nossa discussão foi incrível, assim, percebi coisas aqui com as falas de vocês que eu não tinha percebido antes, então, gratidão. Muito obrigada por terem me convidado para ser host desse... Foi demais. Crossover mágico aqui. E faltou as palmas, né? Pô, 20 anos, né? Vamos... 20 anos! Vamos bater palma. Síncrono no Zoom. Vamos ver se vai dar certo, Léo. Sincroniza as nossas palmas, Léo. Não vale colocar outra palma qualquer, Léo. Acho que vale até aí, ó. Toca um parabéns pra você, que, né? 20 anos. E continua fazendo muita diferença nas nossas vidas e continua sendo referência e alicerce para as nossas ações. Então, galera, com o Banguela aqui comemorando também, né? Muitíssimo obrigada. Aê! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.